Tem muita empresa por aí que está usando Excel como banco de dados e deixando de utilizar ferramentas que estão pagas dentro da Microsoft, do ecossistema do 365. Tem muita empresa por aí que tem o Office 365 e utiliza Excel como banco de dados. No final, ele acaba tendo um sistema ruim e paga o 365 sem motivo nenhum. Esse vídeo aqui não é sobre ferramenta específica de gestão de férias apenas. Isso é uma parte do vídeo. Entenda a estrutura, entenda como fazer uma gestão de férias eficiente, que é bom em qualquer empresa. Vários dos meus clientes utilizam e vários clientes eu entrei e enxerguei esse problema lá dentro do RH. Então isso é uma parte do vídeo. Mas uma parte extremamente relevante é você entender a diferença entre formulário, banco de dados e relatório. É importante você entender o quão relevante é um processo de análise, de planejamento e de construção de uma ferramenta e como que isso pode mudar completamente a forma com que a sua empresa lida com dados e como esses dados mais à frente podem ser extremamente mais estruturados, robustos e municiar os gestores daquilo que é o fator mais relevante de qualquer empresa hoje: informação de qualidade e com segurança. Então, sem mais delongas, hoje o vídeo ele vai trazer duas pautas: como fazer um ótimo controle de gestão de férias de forma simples e estruturada dentro do SharePoint e como que isso muda completamente o conceito de que planilha não é banco de dados. Formulário, banco de dados e relatório são três coisas completamente diferentes que vocês precisam entender. Bora pro vídeo, só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho aqui no canal para você ser notificado e acompanhar lá nosso clube de membros. Muitos desses vídeos agora, em 2026, vão sair com uma roupagem muito mais estruturada e mais robusta somente para quem é membro. Então, bora lá! Essa planilha aqui é uma planilha de uma grande empresa de gestão de colaboradores, gestão de contratação, gestão de todo o ecossistema de um RH. Ela é muito estruturada, é muito grande, tem investimento milionário lá dentro. E essa empresa libera essa planilha como uma isca digital. E muita gente usa. Você tem que vir aqui e colocar a data atual, quem é a pessoa, ele vai fazer uma busca se ela tem férias em dobro ou não, o período inicial das férias e o período final. Mas de qual férias? De qual período aquisitivo? Do período atual? Do período anterior? Como que eu controlo essas férias? Eu venho aqui e coloco que a Pamela foi contratada na data tal, teve início de gozo aqui e saiu nessa data. Se ela tiver outra férias, eu tenho que colocar aqui embaixo? Aí eu vou repetir a data de contratação? Isso aqui é um formulário, é um banco de dados, é um cadastro? Isso aqui é um relatório? Isso é muito solto e a gente precisa entender que para desconstruir isso numa ferramenta mais simples, você precisa entender dois conceitos básicos: cadastro e movimento. Esses dois conceitos são extremamente relevantes para a gestão de banco de dados. E se você entende eles, você tem capacidade de construir muita coisa diferenciada, robusta, com passos simples. Como já diz o nosso bom e velho, inclusive é o próximo vídeo que eu vou gravar aqui hoje, Jim Collins: a raposa tem muitos truques, o porco espinho só tem um, mas o dele é extremamente eficiente. Faça o básico bem feito, conheça uma ferramenta, conheça uma estrutura. E aí, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Esses dois conceitos vão mudar completamente a estrutura dessa planilha, como que ela vai ser construída. Você vai ver que é uma coisa muito mais perpétua, muito mais perene, com muito mais base de análise de dados e com a possibilidade de controlar até mesmo um BI e fazer tudo isso dentro do SharePoint. Mas antes, eu tenho dois conceitos básicos aqui. Eu falei que um conceito é cadastro e outro conceito é movimento. É assim que eu chamo quando eu vou desenhar um banco de dados. Quando eu falo de cadastro, é aquilo que razoavelmente não é mutável. Por exemplo, o funcionário. O funcionário em si ele pode sair ou chegar, mas ele não é mutável, a pessoa funcionário. A empresa, por exemplo, os centros de custo, eles podem aumentar, podem finalizar, mas eles não mudam. Agora, já o movimento é aquilo que é mutável, que muda constantemente. Então, por exemplo, as férias. Quantas férias essa pessoa já tirou? As folgas. Quantas folgas ela tirou em um determinado período? Os atrasos dessa pessoa. Então, tudo aquilo que é cadastro, ele é fixo e tem que ser estruturado em um banco de dados separado daquilo que é movimento. E aqui, quando a gente olha esta tela, eu não tenho isso de forma separada. Eu tenho praticamente tudo junto aqui dentro. Eu não tenho um cadastro dos funcionários, o cadastro de funcionários está misturado com férias, eu só tenho um controle de férias aqui que mistura dados de funcionário que não são necessariamente necessários serem calculados aqui. Ele calcula férias em dobro, verificando qual o período da pessoa e qual o próximo, quando que ela entrou, qual o período aquisitivo e qual a data limite das férias que ela está tirando agora. Mas se essa pessoa tirou várias férias durante o período antes disso, é muito mais difícil de você validar. O que eu sugiro a gente fazer num cenário como esse? Vamos para a minha outra tela aqui, que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um cadastro
de um sistema de RH que eu uso muito, lá internamente na ProResultado, eu vou desenhando ele para mostrar para os clientes. E aqui a gente normalmente faz o quê? Quando a gente cria uma rastreabilidade de todo o processo do RH, e isso é muito importante vocês entenderem. Deixa eu voltar aqui no meu iPad. Quando um funcionário entra na empresa, qual é o caminho clássico dele? Eu abro uma vaga, a essa vaga eu veiculo candidatos, esses candidatos eles vão passar por um processo seletivo, se eles forem contratados, eu vou ter a fase de onboard desse candidato. E quando eu vou fazer um onboard, já que ele foi contratado, ele vai entrar na minha ficha de registro. Ou seja, ele vai ser registrado. Ele vai ser cadastrado na minha ficha de registro e esse cadastro da ficha de registro vai ser utilizado no onboarding. Então, o melhor lugar para você controlar férias, essas coisas, é no mesmo lugar onde você tem o quê? Essa ficha de registro de cada funcionário, porque ela é única, ela é o cadastro do funcionário. E é por isso que eu uso este cenário. Quando eu estou aqui dentro de um processo seletivo, eu começo fazendo o quê? Abrindo uma vaga, que tem que estar aprovada dentro de um headcount. Eu vou colocar alguns candidatos nessa vaga, eu vou vincular alguns candidatos a essa vaga. Esse candidato, quando ele for contratado, ele vai passar a fazer um cadastro de colaboradores, que são os colaboradores que foram contratados de fato. E aí eu começo a estruturar uma visão de banco de dados da seguinte forma. Se eu tenho aqui o Carlos, a Eveline, o João e o Pedro, e eu sei a data de admissão deles, e eu sei que eles não têm data de demissão registrada, quer dizer que entre essa data de 2020 até hoje, ele tem direito a uma certa quantidade de férias. Eu não preciso saber de mais nenhuma informação aqui. Aqui é o cadastro funcionário e eu tenho a base aqui de tudo que eu preciso. Com isso, o que eu faço? Eu crio uma única outra tabela chamada controle de férias. E aqui eu fiz ela de forma muito simplória, mas você pode colocar vários outros cenários aqui dentro. Você pode colocar se a pessoa pegou abono, se ela tira, quantos dias você pode digitar ali também manualmente, se você quiser. Você pode combinar se tem alguma entrega, alguma coisa específica que foi acordado com ela. Você pode colocar N informações, qual departamento que ela volta, se ela volta, como... Tudo isso pode ser colocado em datas aqui de férias. Mas o controle de férias é a data de início, a data fim e quem é o colaborador. Você pode colocar se foi realizado ou não, porque isso aqui pode ser a mesma planilha de planejamento de férias. Tudo isso dentro de uma lista muito simples aqui no SharePoint. Então, o que você precisa basicamente? Só os dados da pessoa, data início, data fim, e se foi ou não realizado. Com isso aqui em mãos, e você tendo também o cadastro de todos os seus colaboradores, e do cadastro dos seus colaboradores você tendo, se ele está ativo ou não, o nome, a data de admissão dele, você já sabe pela data de admissão quantos dias ele vai gastar, quantos dias de férias ele tem direito, e você tem quantas férias ele tirou. A partir disso, você vai para uma terceira fase, que é a fase do quê? Do relatório. Que é o que eu estava falando, que nesses tipos de sistemas aqui, que a gente estava vendo, parece que é tudo unificado num lugar só. O relatório ele não precisa ser formado dentro da base de dados, ele pode ser formado à parte. E a Microsoft traz aqui dentro do ecossistema dela a possibilidade de você fazer isso. Aqui, ó, eu criei uma página de férias. Eu criei uma tela de férias onde eu liguei um BI que avalia entre a data de início da pessoa e a data atual, quantos dias de férias ela tinha direito. Aqui fez cálculo por ano, teria que ser pro rata, mas é só uma visão. E ele trouxe aqui também o quê? Qual é os dados de quantas férias essa pessoa tirou. E como que isso foi feito? De forma extremamente simplória, aqui dentro de um Power BI, onde eu conectei diretamente aqui, se eu pegar minhas fontes de dados para mostrar para vocês, eu simplesmente conectei ao meu SharePoint do Departamento de Recursos Humanos, e lá dentro eu conectei as listas que eu achava importante. Aqui tem várias outras, porque eu ia usar para outras coisas, mas eu tenho aqui o cadastro de cargos, que eu não preciso, candidatos, mas o importante, eu tenho o colaborador e eu tenho o controle de férias. Essas duas planilhas que eu precisava. Algumas outras aqui foram construídas por quê? Todas essas análises aqui, por exemplo, análise de férias, deixa eu mostrar para vocês. Esse análise de férias que verifica a data de admissão, traz vários dados e verifica aqui quantos anos trabalhado, quantos dias de direito a férias e quantos dias de férias gozada, tudo isso aqui foi construído por IA, 100%. Eu não uma linha de DAX aqui dentro. Todas essas DAX aqui foram construídas por IA, por isso que elas estão desse jeito. Então, tabela de calendário foi construída por IA, o primeiro parâmetro, cadê a tabela? Todas as datas. A tabela de calendário aqui, teve várias que ele foi construindo e eu fui mostrando para ele qual era o melhor caminho para mim. Então, toda essa visão aqui foi construída através de IA. Então, basicamente, o que eu precisei trazer? Duas planilhas, basicamente, e saber que é a planilha de colaborador e de férias, e saber, dentro dessa planilha, fazer solicitações para que ele construísse as análises. Então, tem aqui quantos dias de férias cada colaborador tem, uma tabela que me apresenta isso, e também eu tenho aqui embaixo uma análisezinha que eu fiz para poder avaliar cada colaborador
O Carlos ele tem 150 dias de direito a férias e ele já tirou 60. O Carlos Pires tem mais uma certa quantidade. E aqui eu vou tendo as outras pessoas. Cada um vai tendo a sua quantidade de acordo com os cálculos que a planilha fez. Então, isso aqui já é o relatório. E o formulário é a introdução dos dados, é aquilo que garante que os dados vão ser registrados da forma correta. E aí você pode ver, isso depois eu postei aqui dentro do próprio SharePoint, tá vendo? Postei aqui dentro, só que aqui ele me mostrou uma tabela com erro, porque esse tipo de visão não aparece no SharePoint, mas isso é fácil de resolver depois. Mas aqui dentro, quando eu vou adicionar um novo item, por exemplo, um novo controle de férias, uma nova férias que foi agendada, planejada, algo do tipo, isso aqui é o formulário, porque isso me garante que essa estrutura de registro de férias que eu estou sugerindo, ela sempre vai ser respeitada, que as pessoas vão seguir os campos, preencher da forma correta somente com os dados que eu permito entrar, somente dados de data, somente colaboradores já existentes. Então tudo isso é controlável aqui dentro do ecossistema do Office 365. E aí a gente volta nessas 3 camadas aqui que a gente estava comentando. Então eu tinha a camada de cadastro, que é os funcionários, a empresa, o centro de custo, tudo aquilo. A cadastro de movimento, que são as férias, os agendamentos de férias, as folgas, que podem ser descontados de férias, férias que foram tiradas em dias picados. E aí eu tenho agora também a junção desses dois, que cria para mim a possibilidade de fazer o meu gráfico aqui de análise. Então ele me permite criar o gráfico aqui no Power BI. Eu crio as minhas listas aqui nesses ambientes com as informações que eu preciso. E para alimentar essas listas, eu só posso alimentar através de formulários padronizados. Então eu fecho um ecossistema aqui, todo com possibilidades de controlar o colaborador, a contratação, a rescisão, as férias. Todo o ecossistema, todo o background do colaborador fica num único lugar. Não cada um em uma planilha diferente, com uma pessoa diferente. E isso pode não parecer algo tão relevante, mas é. Por exemplo, recentemente o meu RH resolveu que queria buscar outras oportunidades, resolveu sair da empresa. Quando entrou um novo RH, as planilhas não estavam tão claras de serem analisadas. E até foi por isso que eu falei, olha, tem muita coisa minha que já está no Office 365. Mas o controle de férias eu não tinha pegado ainda porque tinha outras pessoas controlando. E eu falei, olha, isso aqui vale a pena ter um controle. E eu construí esse controle aqui, essa análise, o BI, para mostrar para eles em coisa de 10, 15 minutos estava tudo pronto. Com o IA, com a capacidade hoje que a gente tem, essa visão que a gente tinha de que para fazer nesse formato seria mais difícil, porque a construção do BI é um gargalo, não é mais, porque tem IA. A construção dos bancos de dados era um gargalo, não é mais, porque você está dentro do Office 365, que é muito fácil. O formulário tinha que ter uma automação, agora dentro do próprio Lists, você já consegue criar formulários. Então tudo isso acabou com esses gargalos que existiam em volta desse tipo de análise e permitiu que fossem construídas análises cada vez mais sofisticadas, mais robustas, de forma muito mais simplificada. Então, assim, não há mais motivo para você deixar a sua operação rodando com ferramentas amadoras, sem processo e esperando que um dia a coisa se resolva. A gente precisa, voltando ali para o nosso bom e velho livro, a gente precisa analisar o cenário de forma brutal. Quais são os gargalos que a gente tem na operação hoje que a gente insiste em protelar achando que um dia vai se resolver sozinho? Talvez um desses seja a transformação digital da sua empresa. Analisar cada processo, cada estrutura e construir esse ecossistema, construir toda essa operação orientada à transformação digital. E não fazer pelo caminho contrário, porque a maioria das empresas tem a operação rodando e começa a trazer a tecnologia de forma picada aqui para dentro. Só que não existe um processo e a tecnologia vem para acelerar algo que não é processual. Você precisa parar e mudar. Agora você precisa dar um passo atrás e redesenhar os processos das suas empresas orientado às ferramentas que você decidiu utilizar. Você já sabe o processo que você precisa, ele já está claro. Agora você vai redesenhar, melhorar ele, orientado às ferramentas que você tem. E já pensando na possibilidade de trazer IA em tudo isso. Fica ligado, acompanha aqui no canal, acompanha os nossos vídeos, que você vai ter muita coisa agora dessa transformação que está cada dia mais rápida. As coisas estão acelerando muito. A conexão, o MCP, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo, muda completamente esse cenário que a gente tem agora. Com os protocolos claros que o Power BI já lançou, o Cloud, a própria OpenAI consegue transformar e construir análises extremamente robustas por apenas $10 por mês. Começa a analisar. Tinha um conceito que eu apresentei há muitos anos atrás aqui, que era o menor valor viável. É como se fosse o menor valor unitário que alguma coisa pode ser cobrada. E muita coisa está indo para esse nível muito baixo. Então, assim, valores como $10, $15,
Se você juntar, sei lá, $100 que você paga por mês na sua empresa, não dá ainda um funcionário que você teria que pagar para fazer várias coisas. Então, a ferramenta está dando uma possibilidade de acelerar muito isso. E a gente tem que aproveitar. E aí, Office 365 está aí para isso, o Power BI está aí, o próprio VS Code agora com as automações. O que vai acelerar o seu processo e garantir e fazer com que isso funcione bem é um pensamento orientado à transformação digital. E não trazer a ferramenta como simplesmente um agregador no seu processo. Redesenhe, analise, transforme a sua operação hoje, para que no futuro você tenha dados para tomar a decisão de forma extremamente assertiva e aí sim, crescer de forma muito mais consistente, escalável e segura. Espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que vocês entendam tudo isso que eu passei aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, dá o like, curte, compartilha, se inscreve no canal, marca o sininho, compartilha e não se esquece do nosso clube de membro. Agora, se você quer ver isso aqui na sua empresa de forma robusta, estruturada, muito melhor do que isso aqui que eu fiz, porque os meus consultores fazem algo muito mais sofisticado. O que eles conseguem fazer dentro da sua operação é muito melhor do que isso aqui. E se você quer isso no seu negócio hoje, faz o seguinte, entre em contato. Chama a gente no direct, chama no WhatsApp, entra no nosso site, vai no LinkedIn, veja a melhor forma. Mas entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui e até nosso próximo vídeo.